Hoje nós vamos mostrar como se planta a pitaia. Eu me amarro, foi tanta água que meu cuidador. Mais uma vez, uma honra poder estar aqui na Fazenda Pedra Rica. Então, a gente lá no sertão do Pajeú, nós temos desenvolvido uma experiência, na verdade, professor. Juntamente lá com o Instituto Semiárido, com o Departamento de Agroecologia e Desertificação do INSA, que fizeram um trabalho muito importante de pesquisa de adaptação das pitaias aqui no semiárido. A gente pegou essa ideia e montamos uma pesquisa que a gente chamou Pesquisa Popular Participativa, com 10 famílias agricultoras, a maioria mulheres, inclusive. E a gente foi investigar se a pitaia era possível de se adaptar no sertão. Cada uma levou 30 mudas, que é inclusive a quantidade que a gente está trazendo aqui, 30 mudas de variedades diferentes de pitaias. E elas foram experimentar se precisava de muita água, se precisava de pouca água, tinha que ter um solo bom, enfim. Levantamos as várias dúvidas e a gente foi testar. E o resultado foi incrível, né? Hoje nós temos várias famílias que inseriram essa suculenta, né, adaptada, é uma planta xerófita, né, adaptada ao semiárido, assim como a palma e outras variedades, inclusive as nossas pitaias nativas, né, e elas passaram a produzir. Qual foi a nossa intenção? A gente queria diversificar a produção de frutas, que em geral as famílias comercializam nos espaços de comercialização das feiras agroecológicas ou diretamente em casa. E a gente queria com uma fruta que fosse adaptada ao semiárido, né? Que tivesse várias funções, porque é uma suculenta, ela pode ser usada para outras funções, não requer tanta água e está sendo um sucesso, porque a própria fruta é uma fruta muito procurada e muito nutritiva, inclusive, né? Então as crianças têm adorado, os vizinhos, todo mundo quando vê ela, né, florida já encomenda o fruto. Então essa é uma planta que pode ser inserida nos sistemas de produção de cultivos, né? Lá a gente chama os sistemas agroflorestais, mas tem os quintais agroflorestais também. Então essa aqui é um presente para vocês testarem aqui. E ela é muito fácil de plantar. E a gente já mostrou isso, né? É mais ou menos semelhante à palma, né? Como o senhor demonstrou. Aqui é a coisa mais fácil no mundo. É só encostar ela, não precisa cavar nenhum berço para plantá-la. É somente encostar no chão e ela, naturalmente, assim como acontece com a palma e outras suculentas, ela vai emitir suas raízes. A gente só faz uma adaptação aqui na ponta, de tirar um pouco dessa parte suculenta para ficar somente, né, a parte que você vai encostar no chão. E ela passa a emitir raiz. É importante que elas tenham um tutor bom, né, ou de concreto, ou até em plantas vivas a gente tem testado e tem dado muito certo. Ao redor de casa, né, nos mourões, as famílias têm testado, então ela se adapta muito bem. Então você planta, quando ela crescer, tiver a altura de mais ou menos 1,5 metro, 2 metros, você vai podá-la e ela vai emitir os galhos de produção, depois faz a poda, uma nova poda e ela emite ela vai florir, né? As inflorescências para frutificação. Não tem mistério. Essas são variedades autoférteis, então elas próprias se fertilizam, né? Não precisa ter aquela fertilização artificial à noite, né? Com as flores, não. Ela mesma se responsabiliza de se fertilizar. Mas vamos plantar? Então, basicamente, é pegar o galho da pitaia, adaptar ele embaixo no seu caule, retirar um pouco da área suculenta para ela não apodrecer. Foi tirada a parte suculenta dela e ficou esse caule aqui onde será encostado no chão. Ele serve até como um sustento para a própria planta e vai emitir raiz a partir daqui. Não se faz necessário cavar o berço para plantar, que nós normalmente chamamos de cova, né? É porque senão ela vai poder apodrecer. E ela desse jeito aqui, ela vai seguramente emitir raízes e vai prosperar e vai viver muito em paz. É importante que algumas variedades, elas têm essa parte mais retinha aqui, né? Mais horizontal, e você
só encosta, né? É a coisa mais simples do mundo, professor. Igual como se planta a palma, né? Encosta no local, no tutor que você vai utilizar, que pode ser vários, né? A gente experimentou com concreto, professor Anselmo e Anselmo Filho, mas nem todo mundo tem condições de ter esse tutor, né? Então as mulheres, né, lá começaram a experimentar em tutor vivo, em morão de cerca, né? Em todos os lugares, se adapta à sua realidade. Então você vai colocar aqui e vai precisar amarrar e conduzir ela na altura necessária, mais ideal para você, para fazer a poda de formação de galhas, né? Depois você poda novamente para florescer, vou dizer assim, né? A partir desse momento, aí passa a ser tudo o comportamento dos cactos, né? Uma resistência impressionante às condições ambientais do semiárido, certo? Onde você apenas encosta ela no chão e ela passa a emitir raiz, certo? No caso da pitaia, seria importante o tutor, que, como o próprio Eiter falou, pode ser de vários tipos, até tutor vivo, até mesmo numa planta, né? E o importante é você fazer com que ela fique colada a esse tutor através de um cordão ou de uma amarração, que não precisa ser muito forte, precisa só o apoio, certo? E aí ela passa seguramente a emitir raiz e vai ficar aqui nessa situação. E ela vai literalmente abraçar o tutor, né? As raízes que ela vai emitir, ela vai se segurar de uma forma que não precisa nem mais ser amarrada. Ela mesmo já se... A partir do momento em que ela desenvolve, estabelece, né? Quando ela vai crescendo. E aí, o restante, a gente vai experimentando. É um fruto muito nutritivo, né? É muito procurado, inclusive. Tudo se aproveita. Inclusive a própria planta, né? Para depois, como alimentação animal também, né? No último, mas não é o caso aqui. Aqui a função é uma função como a palma, orelha de elefante africana, né? Aqui a gente trouxe a pitaia, que não é nativa, né, do semiárido, mas a gente trouxe ela também para pensar nas nossas outras pitaias nativas, né? E aqui vocês têm outras pitaias nativas, a gente viu no caminho hoje vários frutos também aí do mandacaru, do xique-xique, né? Como é que a gente, a partir da pitaia, valoriza o nosso bioma também, né? De plantas do semiárido, né? O tempo de frutificação de uma pitaia, em geral, a gente tem, nas nossas experiências no sertão, é em torno de 9 meses. Do plantio, né? Até a primeira floração. Depois que ela começa a ter floração, então ela começa a aumentar a sua carga de produção. E a gente tem várias variedades de pitaias. Tem a pitaia da casca vermelha, polpa vermelha, pitaia de casca vermelha, polpa branca, pitaia de casca branca e polpa branca, né? Mas dentro desse universo, várias variedades. Você querendo mais informação, nos acompanhe nas redes sociais.